Então, olá, queridos amigos do nosso Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Com muita alegria que viemos novamente conversarmos. E sempre com muito carinho que aceitamos o convite e que desde já possamos nos sentir envolvidos pelo amor e pela paz de Jesus, dos Espíritos amigos, pois é muito gratificante para nós sempre podemos conversar sobre Jesus, para fazer uma viagem até a antiga Galileia, para conversarmos sobre o Evangelho puro, redivivo, e ouvir, essas sublimes mensagens do cantor do amor e da esperança. Então que possamos, nosso rápido encontro de hoje, nos conectarmos a essa história, nesse mundo que por vezes carece tanto de esperança, de fé no futuro, e que possamos trazer de volta Jesus nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E visitando as cartas de Paulo, a fim de procurar um tema para conversarmos hoje, meditamos sobre a primeira carta aos Coríntios, aonde no seu final do capítulo 13 vai servir como base dessa nossa conversa. Vai conduzir a nossa temática de hoje, uma passagem que parece ser uma das mais inspiradas, por uma fala que condensa os valores essenciais de um seguidor de Jesus. E trazemos isso também porque estamos iniciando um novo ano. Acabamos de findar 2020, que foi um ano atípico, mas como todo encerrar de um ano e início de outro, temos o costume de fazer uma balança, um balanço daquilo que passou, daquilo que virá, fazer as nossas projeções futuras, aquilo que devemos mudar, aquilo que queremos mudar. Então, nesse intuito, a gente traz esse tema, porque ali estarão as chamadas, as 3 virtudes essenciais, quais os católicos chamam também como as virtudes teologais, aquelas virtudes divinas, ou aquelas virtudes que revelam o divino no homem, ou na criatura humana. E essa seria a base de todas as virtudes, pois alimentam, na máxima, todas as outras. As virtudes alimentam todas as virtudes humanas, vamos dizer, como a paciência, a prudência, a temperança, entre outros. E ele encerra, então, Paulo, a mensagem dizendo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas 3, mas dessas 3, a maior é a caridade. Em outras traduções, eles trocam caridade por amor, dizendo que a fé, a esperança e o amor, mas a maior dentre elas é o amor. Essa troca de termos acontece porque na máxima a tradução vem do grego ágape, que quer dizer, que significa aquele amor mais puro, aquele amor completo na sua exteriorização, aquele amor em ação, aquele amor que vimos extasiados em Jesus. E a nossa conversa, pois, é envolta nesses 3 passos, porque não por acaso elas estão nessa ordem: a fé, a esperança e a caridade. Com certeza, sob inspiração do mais alto, Paulo teceu essa ordem de palavras porque nós vamos vendo uma escala, uma subida, que cada degrau depende do anterior, como cada uma dessas virtudes necessita da antecessora para se complementarem. E vamos vendo, com o passar do tempo, com o advento da doutrina espírita,
que os espíritos vêm trazer em O Livro dos Espíritos, em A Revista Espírita, eles revivem essas virtudes na mesma ordem. Existe, por exemplo, 3 mensagens muito interessantes em A Revista Espírita de fevereiro de 1862, onde vem trazer um texto sobre a fé, um segundo intitulado A Esperança e um terceiro, com o nome de A Caridade, vindos em sequência. Na questão 941 do Livro dos Espíritos, quando vem falar sobre o temor da morte e sobre aqueles indivíduos justos que já se afinizaram com o seu dever, com a sua conduta à lei divina e que a morte já não mais os assusta, eles vão dizer, os espíritos, que é a fé que lhe dá a certeza do futuro. A esperança vos dá o consolo, o alento que o faz aguardar uma vida melhor. E a caridade, cuja lei ele se sobremete, faz com que não tema em lugar algum, pois traz a consciência tranquila de quem já se harmonizou com as leis de Deus. Mas em especial, nós nos apegaremos também a um texto lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11, intitulado A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. E novamente nós teremos os Espíritos nos convidando a refletir sobre esse triângulo de forças divinas, que são o fundamento, a base de uma vivência cristã e de uma vida com Cristo. Dirá lá José, Espírito protetor, que a esperança e a caridade são corolários, uma consequência, uma derivação da fé. E formam com essa uma trindade inseparável. Só podem existirem se as 3 existirem juntas, dizem ele. Porque veremos esse triângulo de força se alimentando uma da outra, e unidas essas 3 vão elevando o homem ao seu destino. Vão aos poucos, sublimando as criaturas, para que aquilo que um dia alcançaremos todos, que é a união com o Pai, a perfeição. Então esse será o caminho da nossa reflexão hoje. Vamos tentar falar aqui um pouquinho de cada uma delas para que intimamente possamos nutrir reflexões e meditações. E para isso, nós já nos indagamos como tem estado a nossa relação com a nossa fé? Ou melhor, o que nós entendemos como fé, o que é a fé? Ou como tem estado a minha esperança? Como tem estado, como tem me portado para com a força divina da caridade? Porque mais do que nunca, nós precisamos refletir a respeito desses temas. Vivemos momentos um tanto tumultuosos, conturbados, momentos difíceis, e não é de se espantar, pois o Mestre já havia anunciado que viriam esses tempos. Mas, ao mesmo tempo, vemos tantos corações, com tamanho conhecimento, com tanta informação em mãos, que duvidam do futuro da humanidade, que duvidam de si mesmo, que duvidam dos potenciais do próximo, da nossa nação. Mas se nós, que detemos esse conhecimento nas mãos, que detemos a grandiosidade do Evangelho, não temos conseguido manter essa chama acesa do ideal, a chama da esperança, quem poderá acendê-la? Se nós, que alinhados ao cristianismo, com o mestre da vida, o mestre do amor, o mestre da esperança, que é Jesus, temos muitas vezes desistido, duvidado, quem poderá erguer então bem alto essa chama de esperança da fé e da caridade? É preciso, para que a gente, no contexto em que estamos inseridos, possamos refletir da influência que nós temos, expandido, criado em nosso entorno. Nós temos sido aquele que às vezes tem pago o preço do sacrifício para manter essa chama acesa, ou nós temos sido aqueles que, como muitos, têm deixado a chama do coração esfriar e apagar
por abundância a iniquidade. Pois tem um preço de sustentação dessa luz, né? E nós reconhecemos que é o preço do sacrifício pessoal, é o preço de renunciar, muitas vezes, em benefício de todos. Esse foi o preço que foi, depois descoberto, pago por todos aqueles que despontaram como estrelas cadentes nas fases mais sombrias e nebulosas da humanidade. Muitas vezes à custa de lágrimas, de suor, de entrega, de compreensões e ingratidões. Mas são para esses que se revelam a verdadeira felicidade. São para esses que descobriram que o poder tem aqueles que no mundo extravasam o egoísmo. Que poder tem aqueles que pensam um pouco mais nos outros, um pouco mais no coletivo. E é um choque tão grande que quando uma alma como essa passa pelo mundo, as pessoas ficam extasiadas. Quando as pessoas olham para um Chico, por exemplo, elas ficam a pensar, mas o que é isso? Né? Porque em momentos de trevas densas, uma vela acende um clarão que a gente não pode imaginar e tem um alcance que a gente não pode divisar. E é o que os espíritos dizem lá na questão 917, mais especificamente Fanon, em O Livro dos Espíritos, que realmente, em face atual, nós estamos no extravasamento do egoísmo, e grandes virtudes é necessária para alguém que renuncia a si mesmo em benefício dos outros, que se ordinário absolutamente não agradece. Mas diz ele, é principalmente a esses é que se acham abertas as portas do reino dos céus. É principalmente a esses que está reservada a felicidade dos eleitos, aqueles que, como uma vela que se consome a si mesma para fazer luz, como a lâmpada que consome a si mesma para fazer luz, como o sol que consome a si mesmo para fazer luz e reger vários planetas. Esses sim, consomem a si mesmo para fazer luz e vida. Esses são os que serão mais sustentados, não por privilégio, mas porque abriram as comportas do coração para o fluxo da vida. Esses são realmente sustentados pelo alto para manter a chama da esperança acesa, a chama da fé. E a reflexão é válida para que possamos ser, aonde fomos colocados pelo Senhor da vida, a diferença que eleva, que anima, que edifica, porque o mal já conta com multidões para elevar o pessimismo do mundo. Já tem muitos recursos de mídia, já tem muitas fortunas. Agora o bem, com um só coração, consegue fazer um trabalho que nenhuma multidão do mal consegue fazer ou abafar. Porque, como diz o mestre, não se acende uma cidade, né? Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. E aquele que se eleva ao monte dos testemunhos, ao monte das vivências, esse não pode ser escondido. A gente precisa pensar nisso. E essas três virtudes são este caminho fundamental. Ou não imaginamos, ou não contestamos que o mundo precisa de fé, de esperança e de caridade. Então, começando a nossa reflexão pelo começo, o que é a fé? Muitas vezes ainda hoje nós reduzimos a fé com os limites da crença, aos limites do achar alguma coisa ou aos limites do saber alguma coisa. Restringimos a fé apenas a uma dimensão intelectual. Eu creio nisso, eu acho que será assim, ou eu sei que será assim, não muito confiante do saber, porque falta algo a mais, porque a fé é muito mais do que isso. A fé é a própria força da vida, como nos diz Emmanuel, de uma maneira muito bela no capítulo 6 da obra Pensamento e Vida, quando ele diz que é uma força mesmo da vida, uma certeza instintiva que toda criatura tem, que elas creem ou não, todas têm, porque isso é de fábrica.
E isso já está implantado no mais íntimo do nosso ser. Essa certeza instintiva, na sabedoria da vida, que é a sabedoria de Deus. Essa força que, portanto, vibra em todas as coisas, diz Emmanuel, e que está em todos os seres. É essa força que está nos movimentos da vida. Dirá ele que essa força é a própria do cristal rasurado que, através do movimento dos átomos, se recompõe. Já encontramos ali os primórdios da fé, que não tem nada a ver com crença, mas com essa força da vida que se manifesta em todas as etapas, em todos os degraus da evolução. É a força que faz a árvore que foi podada recompor-se e dar mais vida aos frutos. É a força da fé. É nas coisas mais corriqueiras, sem que nos apercebamos, são também alimentados pela força da fé. Dirá o próprio Emmanuel que o ato de nos alimentarmos é um ato de fé, porque confiamos que o nosso estômago irá fazer a digestão. Então você confia, então, se olharmos mais na base, a fé é essa força que alimenta a criatura. É esse poder que impulsiona-nos a seguir avançando, realizando, com ação. Isso é fé, a base de tudo, que não se restringe somente ao campo do crer, mas aquilo que nos dá pulsão. Por isso que José, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre a fé zelar pelos seus filhos, então ela dá origem. Então ela desperta em nós os germes adormecidos, assim como a semente desperta no solo. A fé reacende as potencialidades divinas em nós muitas vezes esquecidas. E quando realmente nos esforçamos na fé, vamos passo a passo esmiuçando essas virtudes, a fim de que um dia seja, em pleno potencial, o fruto, aquele que a sementinha continha. Seja o fruto que demonstra ao mundo o processo percorrido, que é o que vemos em Jesus. O que em nós era semente, no Mestre já era fruto. A força da fé, portanto, e acrescenta a José o espírito protetor, que desperta todos os melhores instintos que conduzem o homem, a criatura humana, ao bem, à base da regeneração. Então percebamos que a nossa visão de fé, que fala mais do que na época da própria origem da palavra, porque a fé no contexto do Evangelho fala mais do que conhecer ou venerar Jesus ou alguma crença. Na verdade, a fé no contexto do Evangelho quer dizer fidelidade. Fidelidade que dá origem à plena confiança. É uma relação de intimidade, porque relação de intimidade pressupõe fidelidade, lealdade, comunhão, e isso é fé. Quando Jesus dizia: a tua fé te salvou, ele dizia isso várias vezes, e isso não se refere apenas ao fato deles terem acreditado nele, mas dizia ele isso para aquelas pessoas que já tinham se disposto a dar um passo além, a se entregarem de fato àquela proposta de renovação de vida para serem com Deus novas criaturas. Por isso a fé é a base da regeneração. Por isso a fé dá luz a todas as outras virtudes, e não é simplesmente questão de crença, é de união, de comunhão, de fidelidade. E naturalmente, quanto mais íntima a nossa relação com Deus, mais Ele imprime em nós a sua natureza, mais Ele imprime em nós as suas características, os seus atributos. Um professor dizia uma vez: nós somos aquilo que adoramos. E se adoramos o dinheiro como Deus, a nossa vida reflete essa busca. Se as nossas conversas girarão em torno disso e os nossos atos se condizem com esse mesmo propósito. E se tratamos o sexo como Deus, nossa vida reflete isso. Se adoramos o poder como um Deus, a nossa vida também reflete. E se adoramos a Deus efetivamente, nossa vida reflete isso. Porque Ele imprime em nós os seus atributos. E isso é fé. E naturalmente essa fé
ou essa certeza, como Paulo definiu em sua carta aos Hebreus, no capítulo 11, onde ele vai dar todos os testemunhos de fé do Antigo Testamento, começando por Abraão e dando vários testemunhos, ele vai dizer: a fé é a certeza daquilo que se espera, a prova daquilo que não se vê, porque a fé é aquilo que nos conecta com o nosso destino lá no futuro. A fé que abre o horizonte que nos aguarda lá no futuro, nos conecta até Ele e nos faz caminhar até Ele. A fé é o que leva o nosso coração, o nosso tesouro, até lá ao infinito, e o nosso coração, enquanto bússola, nos leva ao nosso tesouro. Porque aí, dizia o Mestre, aonde estiveres o teu tesouro, estará o teu coração. E aonde estiver o teu coração, ali estará também a tua vida. Então a fé nos faz isso, nos projeta para coisas que nem imaginamos ainda, mas nos traz a certeza do destino. Ela abre o horizonte e aí entra em trabalho, em ação, a sua primeira filha, a esperança. Porque se a fé abre o horizonte para nós, quem nos dará força é a esperança. Porque a esperança é a força que nos alimenta nessa caminhada. A esperança é o que preenche a nossa vida de propósito, de sentido. É o que nos faz caminhar na vida. É o sentido, é o propósito que a ela atribuímos. Porque o maior fardo que existe é não termos um sentido pelo que viver, pelo que trabalhar, algo pelo que lutar, pelo que fazer. Um dos grandes males da atualidade são as vidas, muitas jovens ainda, que não veem mais sentido. Perderam o sentido, a capacidade de olhar mais além e ver o horizonte lindíssimo que vos convida, riquíssimo que nos aguarda, se nos pusermos a caminhar e tivermos os olhos para ver. A esperança é o que acende essa luz, é o que nos dá força a seguir quando a situação parece a mais adversa. É preciso entrarmos em contato com Deus ou com Jesus através da fé, alimentarmos o nosso coração de esperança, porque é a fé justamente que alimenta a esperança. É ver esse horizonte que preenche o nosso coração de força, de alegria, para conseguir caminharmos apesar das lutas. E lá na questão 257, num livro belíssimo, intitulado O Consolador, quando inquirem a Emmanuel sobre a fé e a esperança, se seriam essas virtudes similares, Emmanuel traz de forma muito bonita que a fé é como se fosse a luz positiva do sol, a certeza positiva do sol, enquanto a esperança fosse a luz do luar, que reflete a positividade da fé. Porque é justamente nos momentos de angústia, nas noites mais escuras, que a esperança se faz mais presente, como reflexo da fé que nos alimenta. E se a fé é o sol, a esperança é a luz, a lua, que se acende nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, para que nunca nos falte luz na nossa caminhada. Vejam a misericórdia divina, quando a fé e a esperança, uma complementam a outra, nos trazendo luz. Porque se analisarmos as nossas vidas, sempre que estivermos em momentos escuros, sempre nos foi ofertada uma luz a nos guiar e nos ajudar na nossa caminhada. Seja a luz reflexa no amor de um amigo, de um livro, a luz reflexa de um conselho, de uma mensagem. Ali a luz reacende nossos corações como uma mensagem, como se fosse uma mensagem de Jesus nos dizendo: prossiga, siga adiante. Porque se a noite é densa e demorada, temos a certeza de que o sol sempre voltará e a aurora vinga sempre. Mas precisamos também não nos prender à visão do aqui e agora e colocar as lentes da espiritualidade, enxergar a esperança sobre um outro panorama da vida espiritual, que ora viemos à carne e ora estamos na erraticidade, mas estamos em apenas uma vida, uma única caminhada. Emmanuel diz
que seguir ao Cristo muitas vezes representa perder a esperança na terra para conquistar a dos céus. E Paulo reflete isso dizendo: se esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Porque muitas vezes a gente não consegue nutrir esperanças somente por aqui e agora. Mas se tivermos a compreensão da espiritualidade da vida, da imortalidade, nós vamos compreender de que mais além existe esperança. Porque nós não esperamos por Cristo aqui e agora, mas para a vida eterna, aonde estão projetados nossos verdadeiros sonhos, nossos verdadeiros objetivos e o nosso ideal. Entendendo que as múltiplas existências que temos, são tijolos, são tijolinhos na nossa edificação de nós mesmos, na nossa edificação de evolução moral e de edificação do reino de Deus intimamente. Entender essa esperança para além, porque às vezes aqueles a quem amamos não vão estar na mesma sintonia que nós, não vão despertar ou enveredar por certos caminhos que nós queríamos, mas para quem se tem a esperança na eternidade, a certeza de que a fé nos dá a força de servir ao bem a Deus, cientes de que mais para frente isso vai acontecer. Isso não quer dizer renunciar, mas banir expectativas e forças, de coisas que só amadurecem a seu tempo, com a esperança da eternidade. E esperança, diferente de esperar, porque esperança é esperar agindo. Esperança é ação, é persistir sem cansar, buscando concretizar ou alcançar o horizonte que nós vemos. Porque de nada adianta esperarmos sem alcançar. O horizonte está lá, mas quem tem que alcançar este caminho somos nós. E isso é esperança. Manter o foco no ideal, com os pés em movimento, persistir sem cansaço, persistir ciente do tempo de Deus e fazendo o nosso esforço. Então vamos falar agora sobre aquilo, sobre aquele ângulo de objetivo a essa que nós já vimos, e sem a qual não teríamos alcançado a finalidade da fé e da esperança, que é a caridade. Porque a caridade é concretizar todas aquelas forças da fé na forma de obras. Quando nós falamos que a esperança demanda ação, a caridade vem como complemento dessa ação, para concretizar isso. E não só obras no sentido materiais, mas principalmente a maior de todas, a obra de nós mesmos no mundo. É traduzir em frutos as sementes que a fé lançou. É traduzir em virtudes, em força espiritual, em grandeza que contagia e inspira tudo aquilo que a fé e a esperança alimentaram e patronizaram. É refletir em nós mesmos a virtude do Criador. E como diz São Vicente de Paulo em Evangelho segundo o Espiritismo, isso é a caridade. É ela que dá sentido à eternidade às coisas, pois só isso persevera através do tempo, a ação da caridade. Porque as coisas materiais se vão, mas o ato, o gesto, a virtude, ela fica, porque está substanciada no amor. E aí a caridade dá sentido. É a caridade que transforma o ato de dar ao ato que... É a caridade que transforma o ato de dar, não só o dar, mas o que nos eleva. Porque damos, muitas vezes, aquilo que se representa não tão necessário para nós, como se quiséssemos nos livrar, muitas vezes, de alguma coisa. E a caridade representa para nós esse darmos, mas com um crescimento espiritual. É a caridade que embala os nossos gestos, que vão dar valor e mérito para que nos elevemos espiritualmente. A caridade, ela é
refletir um pouco mais em nós essa virtude divina que é a doação, né? A doação do amor que se doa sem perguntar a quem, né? Ou o que, mas essa força que vemos na natureza, a força do servir que faz ela ser tão bela e tão perfeita, apenas dá de si mesma, né? Alimentando ainda a vida sem perguntar quem bebe das suas águas ou prova de seus frutos. A caridade, né, dá a fonte, que mesmo ferida, apedrejada, acolhe a pedra em seu seio e segue cantando aonde passa a glória da vida. Aquele barulhinho gostoso da água que nos dá esperança, vida. Isso é caridade. Da árvore que não come dos seus próprios frutos e que dá sem perguntar e segue doando. A flor que, apesar daquele que a amassa, doa o seu perfume doce e o seu aroma suave. Tudo na natureza doa, né? E doa esse amor de Deus. E nós, atribulados pelo livre-arbítrio e nossos egocentrismos, às vezes nos distanciamos desse tipo de doação. Mas quando mais nós nos dedicamos a ela, mais estamos perto de Deus. É assim que Deus se faz mais visível. Quando Jesus pode ser visto atuando entre as nossas mãos, na nossa boca, na nossa fala e no nosso olhar. Emmanuel, em Vinha de Luz, nos refere que todas as formas de caridade são belas, são meritórias, aquelas que dão auxílio material, né? Mas que todas essas serão apenas secundárias se não procurarmos a principal, que é aquela que falamos, que agimos, que pensamos e sentimos como Jesus no Evangelho, a caridade de que o Cristo é em nós e nós em Cristo. Caridade que é muitas vezes reduzida aos parâmetros materiais, que são necessários, porém muito aquém da verdadeira grandeza da caridade, que pela palavra dos Espíritos, a benevolência, a indulgência e o perdão, tão acessíveis às nossas mãos e às nossas vidas, capaz de nos proporcionar tanta felicidade e alegria. Muitas vezes desprezamos para encontrar felicidade em outros lugares, em posses, em conquistas materiais que têm o seu valor, mas que não são capazes de preencher o ser espiritual que somos. Caridade que se faz num sorriso, no nosso olhar, num gesto de auxílio, que está no alcance no ato de ouvir alguém que sofre, no olhar para alguém que cai com compreensão e estendermos a mão para aquele. Tudo isso está ao alcance das nossas mãos, sem custo, e que nos doa uma felicidade maior que nenhuma coisa pode nos proporcionar. A caridade de trazer no coração a água do Evangelho para distribuirmos. É a caridade de trazermos não apenas mais como mestre, mas como hóspede o Cristo de Deus, que agora passa a viver em nós. A caridade é o vínculo, o resultado, o ápice dessas três forças espirituais. A fé alimentando a esperança, que se concretiza em caridade. Caso contrário, a fé deixaria de existir se não tivesse as suas obras. E para chegar a essa comunhão com Deus através do Evangelho, precisamos nos nutrir de fé pelas águas do Evangelho. Então a caridade é essa própria força da vida que alimenta tudo e dá sentido, que faz com que as pessoas possam ver um pouco mais a beleza e uma vida inspirada pelo bem, regida pelo amor. E esse é o triângulo de força que sustenta a nossa vida cristã. Se a fé nos descortina no horizonte, nos mostrando aquilo que nos aguarda, a esperança é o que nos dá força para a caminhada, e a caridade é os rastros, o legado que deixamos por onde passamos. A caridade embeleza e ilumina a jornada, são as sementes jogadas por aquele que caminha. Precisamos olhar esse triângulo com os olhos de quem quer ser um discípulo do Mestre, de que quer dar novos roteiros para a sua vida,
novos objetivos, para quem quer alcançar novas coisas, sabendo que as dores e as dificuldades aparecerão. Mas temos esse roteiro, se abrirmos as portas do nosso coração para isso. Nos preocupamos com tantas coisas e muitas vezes esquecemos de nós mesmos. A felicidade imperecível, né, que se faz quando estamos ladeando essas virtudes. E no novo ano que se inicia, né, possamos construir a fé, fortalecer a nossa fé, nos dedicar mais, estudarmos, compreendermos toda essa situação, nutrir em nós a esperança de um mundo melhor, porque estamos em um processo de transição planetária e temos sim esperança no futuro. Mas muitas vezes criticamos o mundo em que nos encontramos, a atualidade, a sociedade, mas nós mesmos não mudamos. E o nosso mundo ele só muda quando nós decidimos mudar, porque se permanecemos os mesmos, as coisas vão continuar as mesmas. E o que faz mudar isso é a ação, que se faz através da caridade. Se eu critico, né, aqueles que passam fome, uma sociedade que põe tanta comida fora, mas eu tenho feito gestos que ajudam a vencer a fome no mundo. Se eu tenho reclamado que meus vizinhos não têm consciência, pois colocam lixo na frente de casa. Eu tenho feito a minha parte, cuidado do meu pátio, da minha vizinhança. Então, quando dizemos que demanda a ação, a caridade, é justamente nos fazermos isso. Fazemos parte dessa reconstrução do mundo, para que a esperança reine nos corações. E a felicidade imperecível só nasce naquele que aprendeu a servir, a espalhar, a expandir por onde passa as sementes da vida, da esperança e da fé. Então, meus queridos, que possamos sempre nos fortalecer, firme na doutrina dos Espíritos, que tanto nos conscientiza, que tanto nos esclarece e que tanto nos oportuniza o trabalho. Possamos nos fortalecer, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e o nosso servir através da caridade. E que esse novo ano que se inicia, essa trindade, possa ser sempre, né? Que essa trindade possa ser sempre nossos objetivos, possa ser sempre a bússola, a reger os nossos atos, os nossos pensamentos e com certeza vai ser um roteiro dileto para alcançar a felicidade. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.